Sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Meu nome é Bruno Fregnani e eu sou o professor da disciplina Conhecereis a Verdade. Nessa disciplina, nós estudamos várias heresias que existem por aí e que têm atrapalhado a teologia de diversas igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Durante essas 12 semanas, na qual nós estudamos heresias e movimentos, nós vimos diversas possibilidades de erros de interpretações que existem na Palavra de Deus. Nós vimos também diversas possibilidades de condutas erradas em relação à Palavra de Deus, em relação à igreja e à vida cristã. E nós também vimos vários movimentos que surgiram para sustentar esses erros. Mas por que nós fizemos isso? Por que precisamos dedicar um tempo grande para estudar o erro das outras pessoas? Porque essas falsas doutrinas acabam conduzindo diversas pessoas, várias ovelhas, para o erro. Essas falsas doutrinas acabam enganando e persuadindo diversas pessoas e às vezes pode acabar persuadindo até nós mesmos. Por isso nós precisamos identificar, alertar as outras pessoas, acusar o erro e nos firmarmos na palavra de Deus, na sã doutrina. Além disso, esses movimentos hereges surgem para promover e sustentar ainda mais esses erros. Por isso, nós precisamos sim nos levantarmos como igreja e alertarmos todas as ovelhas, alertarmos todo o corpo de Cristo dos erros que têm surgido, dos falsos mestres, dos movimentos, e todos nós nos voltarmos ao estudo e à prática e ao ensino da sã doutrina, da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro evangelho. Quando nós lemos Efésios 4, versículo 14, nós lemos o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A palavra de Deus fala no livro de 2 Pedro que esses homens são insubordinados e muitas vezes imorais. Eles conduzem as outras pessoas ao erro. E nós, como cristãos maduros e sadios na palavra de Deus, não podemos ser facilmente levados e manipulados nessas falsas doutrinas. Precisamos ter um conhecimento assertivo e correto da verdadeira sã doutrina, para que não sejamos levados de um lado para o outro. Em resumo, essas doutrinas erradas, essas heresias, dividem a igreja e afastam a igreja do próprio Cristo e da comunhão e também do estudo da palavra de Deus. Então, essas heresias não só trazem uma ideia errada para a prática, para a vida da igreja, para o conhecimento da igreja, mas também influenciam a prática, influenciam também na forma que nós somos igreja. E muitas delas acabam causando divisões, acabam promovendo mentiras e nos afastam cada vez mais da cruz de Cristo. A maior parte dessas heresias acaba usando esse mérito humano para tentar trazer algum valor para o ser humano. E por isso nos afastam da graça, do favor imerecido de Deus. Por isso que nós precisamos identificar rapidamente esses erros e essas vertentes de evangelho, de falsos evangelhos que são pregados por aí, para que possamos nos preservar na sã doutrina. O que nós precisamos fazer na prática, então? Precisamos levantar a palavra de Deus como um farol para iluminar e esclarecer as más interpretações das pessoas. Nós precisamos levantar a única verdade e pregar essa única verdade com a mesma ou mais intensidade do que essas pessoas pregam as falsas doutrinas. Nós precisamos levantar a palavra de Deus e com a luz da verdade da palavra de Deus, iluminar todas essas más interpretações, todas essas heresias, todas essas falhas no entendimento da palavra de Deus e na prática da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, como verdade, como completa e suficiente, pode fazer esse trabalho de iluminar, de nos trazer de volta à luz e nos mostrar a verdade. Então a nossa maior missão é estudá-la, estudar e se aprofundar e se alimentar da palavra de Deus, para que possamos estar bem nutridos, bem alertas e bem iluminados com a verdade da palavra de Deus, para não cairmos nessa escuridão dos erros e das más interpretações da onde surgem as heresias.
Mas nós precisamos ser intencionais. Isso não vem com naturalidade. O nosso estudo da palavra de Deus não vem com naturalidade. Essa vontade de aprender mais e mais da palavra e também de viver a palavra não vem com naturalidade. Nós precisamos guerrear com a nossa carne constantemente e precisamos ser intencionais no estudo pessoal e também no ensino público da sã doutrina, da prática da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, das Escrituras. Nós precisamos ser intencionais em perseverar na doutrina, como nos é dito em Atos 2:42, e também precisamos ser intencionais em comunicar a sã doutrina, da mesma forma que Paulo ensinou tanto a Timóteo quanto a Tito em suas cartas pastorais, para que eles mantivessem essa missão em comum, de forma intencional, pregar a sã doutrina. O que seria então a sã doutrina? Que nós vemos ali no texto de Tito 2, versículo 1. O que é a sã doutrina? Nada mais é do que uma doutrina saudável, uma sã doutrina, uma doutrina saudável, uma doutrina correta, que nada mais é do que a palavra de Deus. Como nós podemos saber qual que é a doutrina certa, qual é a forma quais são os conhecimentos corretos que Deus quer que nós saibamos a respeito do Evangelho? É só lermos a palavra de Deus e nos mantermos somente nela, só na Escritura. Somente as Escrituras é a nossa fonte de alimento espiritual e de orientação para entendermos tudo o que precisamos entender para vivermos essa vida aqui na terra e vivermos para a glória de Deus. Nós precisamos então crer na palavra de Deus e buscar aprender cada vez mais, porque ela é a fonte dessa doutrina. A palavra de Deus é exatamente o que essa doutrina é, de forma completa, de forma sem alterações. Essa é essa doutrina. Não só o Novo Testamento, o Antigo também. Não só o Antigo Testamento, mas o Novo também. Não só os escritos de Paulo, mas também de João e de tantos outros apóstolos e profetas do Novo e do Antigo Testamento. A palavra de Deus como um todo, ela é essa doutrina, porque ela é revelação de Deus. 2 Timóteo 3,16 nos diz como a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é aquilo necessário para a nossa vida cristã, é o nosso manual de vida. Por isso, da forma perfeita que ela precisa ser valorizada e precisa ser estudada e praticada constantemente. Quais são as características então da sã doutrina? Eu coloquei aqui 3. Primeiro, ela é 100% fiel à palavra de Deus. Como é que a gente pode identificar então uma doutrina que não é sã, que não é saudável? Quando ela não é 100% fiel à palavra. Quando ela não é 100% coerente com o Antigo e com o Novo Testamento. Quando ela não é 100% coerente com os ensinos dos apóstolos, com os ensinos de Jesus, quando ela começa a ter algumas alterações ou para diminuir ou para acrescentar, quando ela começa a ser um pouco diferente, talvez alguns acréscimos. A palavra de Deus, ela é boa, mas ela precisa de alguns adicionais. Quando a gente começa a mexer dessa forma com a palavra de Deus, seja adicionando ou seja reduzindo a palavra de Deus, a gente perde a fidelidade desse 100% em que nós devemos seguir e preservar e estudar a palavra de Deus. Essa doutrina, então, é 100% fiel à palavra de Deus. Por isso que a nossa tarefa, enquanto proclamadores do Evangelho, enquanto pastores, professores e cristãos que proclamam o Evangelho por toda a terra, aos seus familiares, aos seus vizinhos e amigos, e pessoas do seu trabalho, a nossa tarefa é pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus com integridade. E pregando a palavra de Deus 100% fiel a ela, nós pregaremos então uma sã doutrina, uma doutrina saudável, que é 100% fiel à palavra de Deus. Além disso, ela é 100% cristocêntrica. E esse ponto é facilmente identificável para a gente poder discernir quando uma doutrina não é saudável, quando uma doutrina pregada aí por pastores, por igrejas, ela não é a sã doutrina. Por quê? Porque quando a gente olha para algumas pregações e vemos o homem no meio, o homem no centro de tudo, quando vemos talvez algum líder no centro de tudo, quando nós vemos ali a busca pelo material, pelo financeiro, pela prosperidade no centro de tudo, todas essas heresias tiraram Deus do centro e colocaram outra coisa ali, outro objeto de atenção, seja o homem, seja o líder, seja o bem material, seja alguma experiência mística.
todas essas coisas acabaram tirando, essas heresias acabaram tirando Deus do centro, acabaram tirando Cristo do centro. Então, para que uma igreja pregue essa doutrina, é necessário que ela pregue de forma cristocêntrica, ou seja, não só de forma coerente com a palavra de Deus, e fiel à palavra de Deus, mas que tenha Cristo no centro de tudo, porque Cristo é o centro de toda a Bíblia e o centro de toda a história. Nós precisamos pregar, todas as nossas pregações conduzir a Cristo, todas as nossas aulas conduzir a Cristo, todas as nossas atitudes e falas e evangelismo precisam conduzir a Cristo, porque a nossa vida como igreja é em serviço do nosso noivo. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, por isso nós precisamos ser cristocêntricos, apaixonados pelo nosso noivo, por Cristo, e falando e vivendo dele a todo momento. Então, todas as vezes que uma igreja, que uma pregação, que um líder, que um pastor não é cristocêntrico, ele começou a se desviar, e é uma bela amostra de que ele não está se perseverando, preservando a sã doutrina. A terceira e última característica é que a sã doutrina é 100% dedicada à glória de Deus. Em muitas dessas heresias nós vemos que a glória é dada ao homem, que a glória é dada a um líder, mas não, na sã doutrina, na palavra de Deus 100%, a pregação 100% fiel à palavra de Deus, ela rende glórias somente a Deus, porque Deus é que precisa ser glorificado, que precisa ser honrado, porque Ele é o responsável pela nossa salvação, Ele é o responsável por essa graça comum que temos aqui na terra, e por essa graça salvífica que Ele dá a todos nós, a igreja, corpo de Cristo. Por isso, uma sã doutrina, ela precisa ter esse foco, o seu foco principal, sua missão principal é glorificar a Deus. Que em todas as pregações que tem sã doutrina, que é feita de sã doutrina, precisam ter esse propósito de glorificar a Deus. Nas nossas aulas, glorificar a Deus. Nas nossas atitudes, nossos pensamentos, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos diversos. Se nós preservamos a sã doutrina e vivemos com base nela, nós precisamos viver e pregar e anunciar para a glória de Deus, porque só Ele é que é glorificado. Em resumo, a sã doutrina, ela é equilibrada. A sã doutrina, ela não é dada a nenhum extremo humano, mas ela é equilibrada na própria pessoa de Deus. Ela é equilibrada na perfeita e santa palavra de Deus. Ela não é equilibrada nas nossas vontades, não é aquilo que eu estou com vontade de pregar hoje, não é aquilo que eu estou com vontade de falar para aquela pessoa porque eu fiquei raciocinando isso, não. A sã doutrina, ela é equilibrada na palavra de Deus, ela é equilibrada nos atributos e na santidade, no entendimento da santidade do próprio Deus. Quando a nossa doutrina, aquilo que nós pregamos, ela é pautada exatamente nisso, na pessoa de Deus, falar com fidelidade sobre quem é Deus, falar com fidelidade a palavra de Deus e se descansar nesse equilíbrio da palavra de Deus, aí sim pregaremos para a glória de Deus, pregaremos de forma cristocêntrica e pregaremos uma sã doutrina totalmente, 100% fiel à palavra de Deus. Ela é equilibrada, diferente desses nossos devaneios, diferente dessas nossas ideias limitadas e humanas a respeito do que é um cristianismo, do que é o amor, do que é a justiça, do que é a ação social. Não, as nossas ideias são limitadas, elas só se tornam perfeitas quando pautadas na palavra de Deus, elas só se tornam da vontade de Deus quando não se descansam na nossa vontade, mas na vontade de Deus. Ela só é equilibrada quando se descansa na palavra de Deus. Essa é essa doutrina que nós devemos pregar e que nós devemos escutar e viver, praticar essa doutrina pautada na palavra. Quais são os frutos que a sã doutrina produz na vida da igreja? Quais são os frutos que a sã doutrina produz na vida de uma pessoa, quando começa a se alimentar da verdadeira doutrina, a escutar pregações com sã doutrina e começa a tentar praticar essa doutrina? O que ela produz? 4 coisas. Ela produz santidade verdadeira, ela produz de verdade uma transformação interna e externa.
A sã doutrina não é meramente aquele conhecimento, mas é um conhecimento que transforma. A sã doutrina, de fato, como é a palavra de Deus, ela muda qualquer área da vida cristã. Ela muda a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos, ela muda até a nossa percepção de lazer, de descanso, de trabalho, de estudo, de adoração a Deus, ela muda qualquer esfera da nossa vida. Porque a verdadeira essa doutrina, ela produz santidade no coração, transformando e moldando, mas também nas atitudes, nos ajudando a despojar das velhas práticas do pecado e a nos revestir do fruto do Espírito. É isso que essa doutrina ensina, encoraja e promove no coração das pessoas e no coração das igrejas. Por isso, se eu não estou vendo santidade, se eu não estou vendo moralidade, se eu não estou vendo essa angústia por a gente estar vivendo no pecado e esse sofrimento, essa tristeza pelo pecado, se eu não estou vendo isso na igreja, provavelmente ela não está se alimentando dessa doutrina, porque essa doutrina implica em arrependimento de pecado. Essa doutrina, ela implica em nojo do pecado e uma vontade absurda de viver uma vida piedosa, de viver uma vida em santidade, separada para o nosso Deus, uma vida santa separada somente para Ele e para a glória dEle. Além disso, essa doutrina produz humildade. Ela produz sim humildade, porque ela nos mostra qual é a nossa posição verdadeira. Ela nos mostra, por exemplo, em Romanos, que nós somos pecadores, que a gente não vale nada. Ela nos mostra que mesmo salvos, quando a gente tenta fazer aquilo que a gente quer, quando a gente tenta fazer aquilo que a Bíblia nos manda, mesmo assim a gente tem dificuldade, como Paulo fala em Romanos 7. Então, essa doutrina, ela nos mostra a nossa real posição. Ela nos mostra que o nosso valor não é por causa de nós, mas é por causa da cruz de Cristo, é por causa da obra de Cristo em nossa vida, nos tornando justos perante Deus. Então ela nos mostra a nossa real posição e nos ensina a respeito da humildade. A palavra de Deus nos ensina em Tiago que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então essa doutrina, ela explica muito bem e ela nos encoraja a ter um coração humilde. Essa doutrina também produz maturidade. Ela nos mostra como crescer na fé cristã e como nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Essa doutrina nos explica que nós passamos por provações, como o livro de Tiago diz, mas para que nós possamos amadurecer. Essa doutrina, ela quer que nós amadureçamos. Ela não ensina essa vida mediana em cima do muro, não. Essa doutrina, ela ensina e ela encoraja crescimento espiritual, seja deixando os nossos pecados, seja nos alimentando de alimento mais sólido, seja nos tornando cada vez mais parecidos com o caráter, com a pessoa de Cristo. Em último lugar, essa doutrina, ela produz mutualidade, porque essa doutrina, ela não promove egoísmo e orgulho, não, essa doutrina, ela promove uns aos outros, essa mutualidade que o corpo de Cristo precisa viver. Essa doutrina, ela explica como que o corpo de Cristo funciona com seus dons e talentos, abençoando e edificando uns aos outros, para que possamos nos encorajar, nos admoestar, nos aconselhar, nos consolarmos uns aos outros, para que possamos perseverar e nos mantermos puros para o nosso noivo. Essa doutrina, ela promove mutualidade, mas essa doutrina não faz nada disso sozinha. A busca pelo conhecimento e parando por aí não promove nenhuma dessas coisas. É claro que nós podemos encontrar o encorajamento para a santidade, humildade, maturidade e mutualidade nas Escrituras, nessa doutrina, mas nós só conseguimos alcançar isso tudo, de novo, não por mérito nosso, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, esse presente, esse Consolador que passou a morar no nosso coração no momento em que nós aceitamos a Cristo, no momento que nós fomos resgatados, no momento que nós fomos tirados dessa escravidão do pecado, fomos redimidos, fomos adotados por Cristo, reconciliados com Ele. Nesse momento recebemos o Espírito Santo, esse Consolador que nos abençoa e que nos ajuda a viver exatamente o que essa doutrina prega. Então essas são as duas diferenças dessa doutrina para a má doutrina, para a doutrina errada e doente. As doutrinas que surgem por aí não enfatizam a mutualidade, não enfatizam a maturidade, a santidade e tudo isso que envolve a palavra de Deus.
Mas além disso, essas falsas doutrinas não enfatizam que o Espírito Santo é quem opera isso em nós. A maior parte dessas heresias enfatiza o valor e o esforço pessoal que eu tenho para viver uma vida, para merecer alguma coisa, para merecer a vida eterna, para merecer bênçãos aqui na terra, ou espirituais, materiais ou espirituais. Ao contrário, essa doutrina nos apresenta o caminho e nos apresenta como, e nos ajuda como cumprir isso, como andar em retidão nos passos de Cristo, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. Ela nos apresenta o caminho e nos ajuda a como praticar e como andar nesse caminho, através da palavra de Deus e do Espírito Santo que opera em nosso coração e nos ajuda e nos abençoa a dizer não para o pecado e a dizer sim para a piedade. O texto de Tito, capítulo 2, versículo 2, nos dá uma amostra bem interessante do que é uma vida pautada na sã doutrina. Esse capítulo 2 de Tito é muito interessante porque ele se coloca em completa oposição ao capítulo 1, onde se mostra quais são as práticas dos falsos mestres que nós estudamos na aula passada. O capítulo 2 mostra qual que é o contrário. Se os falsos mestres são da forma que são, porque creem em falsas doutrinas, como deve ser a vida cristã de uma pessoa que é pautada pela sã doutrina, pela doutrina verdadeira? Qual que é a oposição disso tudo? E para começar esse texto, logo no versículo 1, Paulo fala para Tito, olha, ensine a sã doutrina. E ele começa no versículo 2, dando um exemplo de como os idosos ali daquela igreja precisam ser, se pautados na sã doutrina, se amadurecidos pela sã doutrina. O texto ali é direcionado aos idosos, mas os idosos, assim como os homens, os líderes cristãos, tanto no livro de Tito, quanto no livro de 1 Timóteo, Paulo nos mostra que eles são um exemplo para toda a congregação. Eles devem buscar viver aquelas qualidades, aquelas qualificações, para que toda a igreja possa enxergar um padrão de vida cristã e seguir. O texto de Tito fala um pouco a respeito das mulheres, a respeito dos moços, a respeito das jovens mulheres também, aí fala qual é o padrão que cada um deve seguir, mas logo no começo ele nos fala a respeito de algumas características, 3 características da vida cristã dos idosos, que precisa ser seguida por todos os outros, se pautada na sã doutrina. São essas: primeiro, sadio na fé. Ou seja, nós não podemos abraçar as falsas doutrinas. A nossa fé precisa ser saudável, pautada no ensino verdadeiro. Ela não pode ser vacilante, ela não pode ser como aquele texto que nós lemos em Efésios, que fala que a gente é levado, pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Não, é uma fé saudável, não doente. Somos sadios na fé, ou seja, conhecemos a verdade e seguimos a verdade, somos perseverantes na verdade. Além disso, sadios no amor, ou seja, não temos um amor doente, não temos um amor egoísta, ao contrário, um amor sacrificial. Então, se eu sigo a sã doutrina, estudo a sã doutrina e deixo o Espírito Santo trabalhar no meu coração, para que ela entre na minha mente, no meu coração e se transforme em prática, uma das primeiras coisas que vai mudar no meu coração vai ser a minha prática do amor, a minha prática do serviço, porque eu começo a ser sacrificial, porque eu olho para o exemplo de Cristo ali em Filipenses 2, que se humilhou e assumiu uma forma de servo, e entendo que a minha missão aqui na terra é ter esse mesmo amor, esse mesmo serviço sacrificial para as outras pessoas, a serviço do reino e a serviço do corpo de Cristo, para o avanço do reino de Deus e para a glória de Deus. Então, quando eu tenho uma vida cristã pautada na sã doutrina, eu sou sadio na fé, eu sou sadio no amor, e além disso, eu sou sadio na constância, ou seja, eu me apego na palavra de Deus e persevero na palavra de Deus. Eu não sou vacilante, eu não sou aquele tipo de pessoa que segue os pragmatismos que surgem por aí, ou seja, aquelas doutrinas que começam a emergir de algumas igrejas que estão dando certo, e eu rapidamente abandono essa doutrina bíblica em detrimento de seguir essa falsa doutrina, assim como os Gálatas fizeram e foram repreendidos pelo apóstolo Paulo. Quão rapidamente vocês abandonaram a sã doutrina e seguiram essas falsas doutrinas que agradam o ouvido daqueles que ouvem. Eu não posso ser essa pessoa assim,
vacilante, não. Eu preciso ser sadio na constância, em me apegar à palavra de Deus e perseverar na palavra de Deus. É isso que essa doutrina produz na conduta e também na vida de um homem e de uma mulher que se alimentam dela, se alimentam da palavra verdadeira. E para finalizar, como eu sempre digo, Esdras 7:10 nos dá exatamente aquela orientação que precisamos para a nossa vida cristã, principalmente quando pensamos na sua doutrina. Esdras, ele dispôs o seu coração para estudar a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus e para ensinar a palavra de Deus. Então, após essas 12 semanas, essas 12 aulas que nós tivemos a respeito dessas heresias, se uma coisa nós podemos aprender, é que nós precisamos rejeitar com intensidade tudo aquilo que não for 100% fiel à palavra de Deus. Tudo aquilo que não for 100% cristocêntrico, tudo aquilo que não for 100% para a glória de Deus. Essa doutrina, ela deve ser estudada, ela deve ser praticada e ela deve ser ensinada. Eu preciso ter um compromisso com a palavra de Deus, com esse operar do Espírito Santo, viver uma vida piedosa, consagrada a Deus. Uma vida que tem essa doutrina como centro, como nosso alimento espiritual e como as nossas palavras. É isso que nós nos alimentamos, é isso que nós praticamos e é isso que nós ensinamos, essa doutrina, a palavra de Deus. Para finalizar, como o salmista diz no Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Eu amo a palavra de Deus, eu quero viver e praticar a palavra de Deus, e eu quero ensinar nada menos do que a palavra de Deus somente, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos.